conosco aí. Glória a Deus, e que nós possamos aí estarmos juntos mais uma vez para mais uma gloriosa aula aí na presença de Deus. Você é muito bem-vindo a estar conosco aqui nesta aula hoje, mais uma aula. E nessa oportunidade nós vamos fazer uma aula aí de epístolas paulinas. Nós vamos falar da epístola de Paulo aos Gálatas. Então seja muito bem-vindo. Nós vamos aproveitar esta noite para gravar aí mais uma aula das epístolas paulinas, nosso curso básico em teologia. Você é meu convidado a estar participando do nosso curso básico em teologia. Se você está assistindo a esta videoaula, venha participar conosco no nosso curso de teologia. Tá? Temos aí 24 matérias que nós estamos aí disponibilizando na nossa grade curricular e você poderá estar aí estudando a poderosa palavra de Deus. Então, esse é o meu convite para você estar conhecendo aí o nosso trabalho. Bom, Deus te abençoe. Vamos lá, meus amados irmãos, vamos aí adorar a Deus e também aí aprender mais da parte do Senhor. Então você é nosso convidado, né? Hoje nós estamos aqui para esta aula gloriosa, não perca, que nós vamos hoje aqui sintetizar aí a carta aos Gálatas. Tenho certeza que você vai gostar da aula e vai aí complementar cada vez mais o seu currículo estudantil acerca da palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aí, quero te convidar a ser membro do nosso canal, tá? Para você ser membro, você já é inscrito do canal, tá? Se você sendo inscrito do nosso canal, você já está nos abençoando. Você sendo inscrito do nosso canal, você terá acesso aí a todas as videoaulas, as gravações ao vivo que nós fazemos, tá bom? Você já vai estar tendo acesso. Agora, nós estamos com um projeto que nós vamos abençoar aí os membros do canal. Então, eu quero te convidar a você se tornar membro do nosso canal. Você vai estar aí nos ajudando, nos abençoando com uma ajuda mensal de membro de R$ 5 ao mês. Ô, meu irmão, R$ 5 ao mês não é nada. Isso aí você não compra nem um pastel. Então você tem essa oportunidade de nos abençoar, nos ajudar no nosso trabalho, um trabalho humilde, um trabalho simples que nós fazemos, mas é um trabalho de coração que nós estamos realizando para você que está aí no conforto da tua casa, que muitas das vezes não tem condição de estar estudando aí presencialmente numa faculdade, numa escola, e pode estar conosco aqui compartilhando e aprendendo aí um pouquinho da palavra de Deus. Eu não sou dono da verdade, eu não sou mestre absoluto, eu sou um servo de Deus, sou um amante da Sagrada Escritura, assim como você que quer cada vez aprender mais. Pela misericórdia do Senhor, eu presido hoje a Faculdade Teológica CETAD, ministro as aulas também, e pela misericórdia do Senhor, nós estamos aí abrindo a mente dos irmãos, abrindo uma janela do conhecimento, para que através dessa janela você possa então experimentar as grandiosidades que Deus tem para a sua vida. Então você é meu convidado especial para estar conosco aí, tá bom? Deus abençoe poderosamente, que você possa estar sempre conosco aí buscando e adorando ao Senhor. Então, comenta aí, me avise se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. O feedback dos irmãos para mim é muito importante para eu saber como que está a transmissão, né? Se não está travando, se está tudo ok, se a imagem aí está indo perfeita, se os irmãos não estão tendo problema aí com a imagem. Aqui para mim aparenta que está tudo ok. Eu acredito que esteja tudo normal aí, né? Deixa eu ver aqui no meu retorno aqui do meu celular. Eu colocar ele aqui também, deixa eu ver se tá normal, né? Porque às vezes pode estar aí fora de uma certa normalidade. E aqui nós conseguimos acompanhar. Opa, acompanhar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se nós conseguimos aqui acompanhar. Nada ainda, não apareceu aqui. Tal. Vamos ver lá. Vamos por aqui no canal. Aqui eu consigo acompanhar, né? Então vamos ver aí. Deus abençoe você, meu irmão. Seja bem-vindo.
Irmã Clara Maria, Deus abençoe sua vida. Já estou aqui acompanhando aqui os comentários dos irmãos. Que Deus abençoe. Opa, olha aí. Estou vendo aqui. Clara Maria, glória a Deus. A paz do Senhor, está perfeito. Deus abençoe. Os irmãos já estão aí acompanhando. Olha aí os nossos irmãos se achegando aí. Deus abençoe. Nossa irmã Clara Maria, Deus abençoe a nossa irmã. Já está conosco aí. Nosso irmão Adriano Santos, a paz do Senhor, meu pastor, que Deus te abençoe. Essas aulas são abençoadas. Estamos aqui na Vila Operária Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Deus abençoe, irmão Adriano Santos, do Rio de Janeiro. Nosso irmão Valmir Santos, né? Está aí, a imagem está muito boa e também a qualidade do áudio. Deus abençoe. Muito obrigado aí pelo seu feedback, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida mais e mais. Então nós vamos aqui, vamos prosseguindo aqui. Aqui parece que deu uma travada. Deixa eu começar aqui novamente. Que eu quero pôr o comentário dos irmãos na tela, né? Então eu tenho que dar uma atualizada aqui que eu comecei para eu poder colocar então aqui o comentário dos irmãos na nossa tela para que possa aparecer no vídeo, né? Então vamos lá. Louvo a Deus pela vida de cada um, os irmãos que nos têm incentivados nesse trabalho. Irmãos, não é fácil, viu, esse trabalho de estar preparando as videoaulas, estarmos aí fazendo as gravações, tá? É bem complicado, é corrido. Hoje eu fiquei, para preparar uma aula, a gente fica aí muito tempo preparando uma videoaula, não é preparada rapidamente, né? Demora um pouco. Agora sim, tá aí. Nosso irmão Adriano Santos. Olha aí, deixa eu mudar aqui para ficar mais bonitinho. Comentário dos irmãos, deixa eu colocar aqui. Opa, agora sim. Agora sim. Aí, agora sim. A paz do Senhor, glória a Deus. Está aí, Valmir, glória a Deus. Está muito boa a imagem, a qualidade. Agora sim eu posso colocar o comentário dos irmãos aqui na tela. Meus amados irmãos, hoje nós vamos aqui dar uma aula aos irmãos. E nós vamos seguir aí a nossa matéria, a nossa 18ª matéria do curso básico em teologia. E nós vamos gravar a Epístola de Paulo aos Gálatas, tá? Hoje nós vamos falar sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós já falamos da Epístola aos Romanos, falamos de 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, foram 4 videoaulas, 2 videoaulas para a Epístola aos Romanos, 2 videoaulas para aos Coríntios, e agora nós vamos falar da Epístola aos Gálatas, tá bom? Deus abençoe. Olha aí a nossa irmã, pastor, eu já acabei de fazer todas as provas, estudando pelas apostilas, mas estou acompanhando as aulas. Isto mesmo, irmã Clara, nós orientamos alguns irmãos que, em vez dos irmãos ficar esperando as videoaulas para poder encerrar a matéria, que os irmãos já vão encerrando a matéria, já dá entrada no médio, aí vai assistindo aí uma aula do básico, uma aula do médio, e aí quando terminar tudo, você já termina o básico e o médio junto e vai ser uma bênção, tá bom? Então, essa aula de hoje é para o básico em teologia, vai aí acoplar lá na Nutror, junto com as epístolas paulinas. Paz do Senhor, pastor Gilmar, tudo pronto? Vamos lá. Vamos lá, Alisson. Vamos lá, gostei dos irmãos, vamos direto ao ponto. Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, compartilha as nossas lives, as nossas videoaulas, compartilha com os irmãos, convide os irmãos para serem membros do canal, para se inscreverem, ativa o sininho para os irmãos serem avisados. Outra coisa, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Os irmãos, nós estamos aí com um projeto grandioso que você não irá se arrepender se você se tornar membro do canal. Nós vamos gravar aí videoaulas, tá? Vamos gravar videoaulas sobre o tabernáculo de Aleph Atav. O tabernáculo. E nós vamos falar tudo sobre o tabernáculo de uma maneira dinâmica, usando slides, vídeos. Vamos falar tudo o que nos for permitido. E as revelações que Deus irá nos dar, com certeza. Está aí a nossa irmã Quitéria Nogueira, pastora Paz. Paz do Senhor, irmã Quitéria. Seja bem-vinda aí na nossa aula, tá? Vamos lá então, irmãos, sem demora, vamos lá.
Então já vamos logo para a lousa, tá? Matéria Epístolas Paulinas e vamos falar da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então vamos lá. Vamos colocar aí a nossa lousa, nossa abençoada lousa que você sempre acompanha. E nós vamos lá então. Então a matéria é Epístolas, né? Epístolas Paulinas. E nós vamos falar da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então nós temos aí, pegue aí o seu caderno de anotações, tá? Para que você possa, pega uma caneta, olha, caneta na mão, ó, caderno para as anotações, caneta na mão, já vou deixar até aqui o caderno, prático, mais fácil. Caderno na mão, caneta para as anotações, minha caneta já está aqui para usar a qualquer momento e a Bíblia bem ao lado aí, ó. Deixa a sua Bíblia aí próximo de você, tá? Eu vou deixar, acho que eu vou deixar minha Bíblia aqui já. E já vou deixar aqui bem perto de mim. Já deixa ela aberta aí no livro dos Gálatas. Aqui. Ok? Deixa ela aqui. Tá aqui a minha Bíblia, bem pertinho de mim, já aberta na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então vamos lá? Meus amados irmãos, que Deus abençoe suas vidas e vamos para mais uma aula abençoada aí. Então, a epístola, a carta é do apóstolo Paulo. Temos aí, então, a carta do apóstolo Paulo, tá? O autor é Paulo. E ele, então, escreve esta carta aos Gálatas, tá? Há duas hipóteses dessa escrita desta carta. Deixa eu iniciar falando para você dessas duas hipóteses, né? Muitos historiadores datam duas possibilidades para a escrita desta carta de Paulo aos irmãos, os Gálatas. Primeira aqui, então vamos ver cá. Primeira hipótese, que ele escreveu esta carta no ano 49 depois de Cristo. Anota aí. E ele possivelmente, nessa primeira hipótese, que ele escreveu essa carta no ano 49 depois de Cristo. Então ele escreveu após o retorno da primeira viagem missionária, quando estava em Antioquia. Então que Paulo, quando Barnabé trouxe Paulo para Antioquia, eles ficaram trabalhando com os irmãos ali da igreja de Antioquia e que aí ele pegou e viajou, fez a primeira viagem missionária com Barnabé e ao retornar em Antioquia, quando ele estava lá, ele teria escrito no ano 49 em Antioquia essa epístola, esta carta aos Gálatas, tá? Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, que ele escreveu no ano 55, do ano 55 até o ano 60, esse período entre 55 e 60 depois de Cristo, quando então já estava para ir à sua terceira viagem missionária. Então, que ele, durante a terceira viagem missionária, ele escreveu essa carta aí aos irmãos dos Gálatas. Então, nós vamos trabalhar com essas duas hipóteses, mas nós vamos ver primeiro essa hipótese aqui, dentre o ano 55 a 60 depois de Cristo. Então, anota aí já, para você já estar ciente aí. Olha aí o nosso irmão Edivaldo. Eita glória! A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Pastor Helena já está conosco. A paz, pastor Gilmar. Vou pegar a Bíblia Nova de Genebra. Você disse que é boa, porque a minha antiga não é corrigida. Aí, por causa de uma palavra, sai fumaça da cabeça. A Bíblia de Genebra, ela é muito boa. Eu, particularmente, eu gosto da Thompson, né? Eu uso muito a Thompson. Há mais de 20 anos. É uma preferência particular minha. Mas os irmãos podem adquirir outras aí, que é benção. Você tem que trabalhar com a ferramenta que você se adapta melhor, não é verdade? Então, a ferramenta que você se adapta melhor é a ferramenta que você tem que trabalhar. Uma tradução, às vezes você se sente com mais facilidade de entender do que outra, tá bom? Então, aí os irmãos do curso básico estão livres para escolher aí a sua Bíblia e etimologia.
Está conosco aí o pastor Sandoval, maravilha, ô glória. Deus abençoe, pastor Sandoval. Como é que está o nosso Nordeste aí? Deus abençoe sua vida. Então vamos lá, meus irmãos. Ó, nós estamos falando de duas hipóteses da escrita da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A primeira no ano 49 depois de Cristo, após o retorno da primeira viagem missionária, e a segunda hipótese, mais provável, entre 55 a 60, durante a terceira viagem missionária. Tá? Então vamos ver lá. Aqui nós estamos com o mapa. Deixa eu me posicionar aqui para você ver melhor esse mapa aí. Peraí. Deixa eu me pôr aqui acho que tá bom. Aqui dá para você ver aí. Então nós estamos aqui com o mapa, tá? E nós vamos então aí dar uma colocada aqui. Aqui está o nosso... Ô, meu pastor Sandoval, tudo na mais perfeita paz do Senhor Jesus, meu nobre. Amém. Então vamos lá. Olha aí, meus irmãos. Aqui é o mapa. Esse mapa aqui eu coloquei sem marcação nenhuma, porque é só para mim colocar mais ou menos os lugares aí, tá? Da onde as cartas foram escritas. São 3 epístolas. Nós já falamos no início da introdução. Mas agora, como nós já estamos na carta aos Gálatas, já dá para nós entendermos um pouquinho mais. Então vamos fazer uma retrospectiva para nós entendermos melhor sobre a carta que Paulo escreve aí aos irmãos dos Gálatas, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui o mapa. Então nós temos aqui Jerusalém, tá? Deixa eu ficar mais para cá, aí. Jerusalém, que está aqui no cantinho. Então temos a igreja de Jerusalém. Ok? Dá para os irmãos ver aí? Tá dando para ver? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Tá ok aí? Então, temos aí a igreja de Jerusalém, que é onde ficavam os apóstolos, eles ficavam em Jerusalém, que era o centro, né, de adoração a Deus, era o centro de adoração, era Jerusalém, e eles então ficavam ali em Jerusalém até que veio a perseguição e espalhou todo mundo. Mas existia outra igreja, que foi também fundada, aonde foi enviado Barnabé, e aí Barnabé, inconsequentemente, chama Paulo para ajudá-lo, que é a igreja de Antioquia. Olha aí, está aqui em cima, aqui, ó, dá para ver a igreja de Antioquia. Então nós temos a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Paulo, então, escreve a sua carta e nós vamos iniciar a partir da igreja de Antioquia. Então nós temos aí o apóstolo Paulo, que começa o seu ministério separado pelo Espírito Santo na igreja de Antioquia. Então temos aí a sua segunda viagem missionária, né, que ele faz a sua segunda viagem missionária, aonde nessa segunda viagem missionária ele então escreve a sua carta a sua primeira epístola aos Tessalonicenses e escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses. Pastor, por que na segunda viagem? Porque na primeira viagem missionária de Paulo, ele foi fundando as igrejas. Então ele foi pregando o evangelho, ganhando alma, iniciando os trabalhos. Okay? Aí ele retorna para Jerusalém, ele sai de Antioquia, passa por essa ilha aqui, que é a ilha de Chipre. Aqui nós temos as 3 ilhas, tá? Então ele passa pela ilha de Chipre, passa pela ilha de Creta, essa é a ilha de Creta, e vai aqui ganhando almas e pregando o evangelho. Aí vai ele e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, Paulo se aparta de Barnabé, né? Ele se aparta de Barnabé e aí ele vai então com Silas. Aí Paulo e Silas, eles não fazem o caminho pelo mar que ele fez com Barnabé. Ele sai então aqui por terra, na sua segunda viagem missionária, e vem aqui então, passa toda essa região, né? E começa a rever os irmãos. E é nessa segunda viagem que ele escreve a sua primeira carta aos irmãos Tessalônica e a sua segunda carta aos irmãos de Tessalônica, os irmãos tessalonicenses, tá? Então, na primeira viagem não tem carta escrita, ok? Ele não escreveu nada, só a partir da segunda viagem que ele escreve, então, essas cartas que ficou aí canonizada no nosso cânon aí da Bíblia. Bom, então, vamos continuar aqui.
Ele escreveu o 1 Tessalonicenses no ano 50 e 2 Tessalonicenses no ano 50 depois de Cristo. Então, na sua segunda viagem missionária, ele escreve essas duas cartas. Ele retorna, aí ele vai iniciar a sua terceira viagem missionária. E aí, nessa terceira viagem missionária, que ele escreve as cartas aos irmãos, aos Gálatas, escreve a primeira epístola aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios e também aos Romanos, tá? Nós já falamos, não estamos seguindo, os irmãos já viram aqui a sequência que Paulo escreve as cartas. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, né? A sequência que os irmãos estão vendo aí. Só que nós não estamos seguindo esta sequência da escrita, ok? Nós estamos falando da sequência que está na sequência cronológica da nossa Bíblia. Então, nós começamos aí com a Epístola aos Romanos, depois nós fomos para 1º e 2º aos Coríntios, e agora nós vamos falar aos Gálatas. Tá? Então, está aí, quando ele escreve a carta aos Gálatas no ano 55 depois de Cristo, nesse mesmo ano, Paulo escreve também a sua primeira epístola aos Coríntios. Então, no ano que ele escreveu a epístola aos Coríntios, ele também escreveu aos Gálatas. Depois nós temos aí um ano depois de um ano da primeira carta aos Coríntios, ele escreve, ainda nessa viagem missionária, nessa terceira viagem, ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios no ano 56 depois de Cristo. Tá? Você pode fazer as anotações da maneira que você achar melhor aí, tá bom? E aí, no ano 56 ao 58, é o período 57, 58, dentro da sua terceira viagem missionária ainda, que essa viagem missionária demorou alguns anos, ele também escreve a epístola aos romanos, aos irmãos que estavam com a igreja aí em Roma. Nós falamos já na aula passada. Então, estou só demarcando agora a ordem cronológica que Paulo escreveu estas cartas, tá ok? Aí depois Paulo, quando ele volta da terceira viagem missionária, ele é preso, e aí começa a sua viagem para Roma, onde ele é levado preso, e quando ele estava na prisão em Roma, ok? Ele escreve mais 4 cartas quando ele estava na prisão. Então, lá na prisão em Roma, no ano 61 depois de Cristo, dentro deste ano, ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta de Filemon, tá bom? Então ele escreve essas 4 cartas quando ele está lá na prisão em Roma. Até aí tudo bem? Tá dando para entender aí o nosso gráfico? Anota aí. Quando ele está lá esse ano na prisão, então ele faz uma quarta viagem. Nós chamamos de quarta viagem, é o período quando ele é solto da prisão, tá? Ele fica preso um tempo lá, quando ele é preso a primeira vez, ele é solto por um período, e nesse período que ele é solto, nós chamamos de quarta viagem, que aí ele vai visitar alguns irmãos, algumas igrejas, e aí nessa quarta saída, nessa quarta viagem que ele faz para rever os irmãos, ele então escreve a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito, que nós chamamos de cartas pastorais. Então, quando ele sai, quando ele é solto por um período de tempo, ele escreve aí 1 Timóteo e Tito. Só que aí ele é preso novamente. Tá? Ele escreve a 1 Timóteo e a Tito do ano aí 64 a 67 depois de Cristo. Nós colocamos assim porque existem algumas datas que dá uma diferença um pouco, então nós usamos de 64 a 67 depois de Cristo. Provavelmente ele escreveu nesse período aí, tá? E aí ele é preso de novo. Aí ele é levado à prisão novamente. E quando ele retorna à prisão novamente, a sua segunda prisão em Roma, aí ele escreve então a sua segunda carta a Timóteo. E ele escreve do ano 67 ao 68. Né? Então ele escreve, depois que ele escreve a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito, então quando ele retorna para a prisão, ele escreve novamente
a segunda carta a Timóteo. Então aí estão as 13 epístolas, tá? As 13 cartas de Paulo. Nós não vamos colocar a carta de Hebreus, porque Hebreus ele é só uma conjectura de que foi Paulo que escreveu. Não se tem certeza e não se pode afirmar que foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Então, a carta aos Hebreus será tratada junto com as epístolas gerais, que é a matéria de número 19 do nosso curso básico de teologia. Então, na próxima matéria, nós vamos tratar das epístolas gerais e Hebreus. Ok? Então, nós temos aí essas cartas na ordem que Paulo escreveu. Então, nós vamos ver agora a sua segunda viagem missionária. Tá? Nós já vimos aí a sua segunda viagem missionária. Deixa eu ver se eu dou uma direitada aqui, que tá... Parece que tá ruim aí para vocês verem, né? Deixa eu dar uma acertada aqui. Então, vocês não vão ver o mapa aí todo, e vai ficar difícil. Então, deixa eu dar uma direitada. Aí assim fica melhor. Pronto, ó. Melhorou. Melhorou, pronto. Aí fica melhor para ver, né? Melhorou. Ok? Então, olha aí. Então, nós temos aí a segunda viagem missionária, né? Que nós já falamos dessa segunda viagem missionária aí. Então, temos aí, ó, a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. Segura aí, que daqui a pouco você vai entender por que eu vou deixar ela aí. Tá? Os irmãos aqui que estão mandando aqui, parece que tem pergunta aqui, deixa eu ver os... Olha aí. Maravilha ou glória, tudo na mais perfeita paz. Glória a Deus. Então, nós temos aí a segunda viagem missionária, que ele então escreve aí a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. E aí, tudo bem? Então, nós vamos aqui para a nossa segunda carta, a terceira viagem, o ano 50. A terceira viagem que ele escreveu aí aos Gálatas, primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios e aos Romanos, tá? Nós já falamos da carta aos Romanos na aula passada e já falamos da primeira e segunda epístola aos Coríntios. Nós vamos falar dessa carta aos Gálatas. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Olha, Paulo está em Antioquia, tá? Paulo está aqui em Antioquia, e aqui em Antioquia ele escreve a terceira carta, tá? Essa terceira carta é a nível geral das suas escritas. Não é primeira ou segunda para determinada igreja. Eu estou falando que é a terceira carta que ele escreve, tendo em vista que na segunda viagem ele já escreveu a primeira Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. Então, quando ele vai escrever a carta aqui, já é a terceira vez que ele está escrevendo a carta. Então, anota aí a ordem da escrita, tá? Gálatas é a terceira carta que foi redigida pelo apóstolo Paulo, e ele escreve no ano 55 depois de Cristo. Tá? Olha aqui, tá aqui marcando aqui, ó, 55 depois de Cristo. E ele escreve então essa carta aos Gálatas que ficavam aqui na Galácia, essa região da Galácia. E ele escreve essa carta aos Gálatas estando em Antioquia. Então aqui de Antioquia, ele envia esta carta para os irmãos aos Gálatas, ok? Depois ele então, na sua viagem missionária, se dirige para Éfeso, e na cidade de Éfeso, ele escreve então, no ano 55 ainda, no mesmo ano, ele escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, seria então a sua quarta carta escrita. Ele escreve a primeira carta aos Coríntios e envia esta carta à igreja de Coríntios. Né? Ele recebeu aqui um comunicado da família de Cloé do que estava acontecendo, que nós falamos na aula passada, e ele escreve então para a igreja estando em Éfeso. Depois aqui ele se dirige para a Macedônia, ele vai até a Macedônia, e na Macedônia Paulo então escreve aí, que seria o seu quinto escrito, escreve a sua segunda carta aos Coríntios no ano 56 depois de Cristo. Então, ele passou-se um ano aqui fazendo missões, e aqui ele escreve
a sua segunda carta, direcionando também para a igreja em Coríntios, tá? Depois de um tempo que ele passou por lá, Paulo desce até a cidade de Coríntios, e quando ele revê os irmãos aqui de Coríntios, e estando em Coríntios, ele então escreve o que seria a sua sexta carta, sua sexta escrita, que ele envia então a epístola aos romanos, que ele escreve enviando essa epístola para os irmãos que estavam em Roma. Deu para entender? Eu tentei fazer de uma maneira bem simples, objetiva, para você entender aonde Paulo estava quando ele escreve as cartas, né? Se nós for só escrever na lousa, fica mais difícil. Assim você consegue visualizar melhor, olhando então aqui no mapa, você vai poder olhar aqui para o mapa e você vai então entender aonde que Paulo estava quando ele faz então as suas escritas, tá? Pode fazer as suas anotações aí. Então nós temos aqui essas cartas que ele escreveu. Lembrando a hipótese de Gálatas, tá? Lembrando as duas hipóteses de Gálatas aí, tá? Gálatas aqui foi a terceira carta que ele escreveu em ordem cronológica das escritas de Paulo, porque ele escreveu na terceira viagem missionária. Agora, se nós levarmos em consideração a primeira hipótese que ele escreveu no ano 49 depois de Cristo, se ele escreveu no ano 49 depois de Cristo, então ele escreveu após o retorno da primeira viagem missionária, quando ele estava em Antioquia. Então, ele faz a primeira viagem missionária, faz a sua primeira viagem missionária. Quando ele retorna para Antioquia, ele escreve aos Gálatas. Aí, então, os Gálatas seria a primeira carta que Paulo vem a escrever para uma igreja. Então, é a primeira epístola que ele vem a escrever. Aí depois vem, na segunda viagem, 1º e 2º Tessalonicenses, como mais duas cartas. E aí muda-se os fatores. Aí ele vai para Coríntios, vai para Macedônia, 2 Coríntios, vem para Coríntios e escreve para Roma. Nessa primeira hipótese, tá ok? Então, o que eu coloquei aqui para você na lousa é a segunda hipótese, entre o ano 55 e o ano 60, que ele então escreve durante a terceira viagem missionária. Então, aí ela entra quando ele está, ou ele estava em Antioquia depois da primeira viagem missionária, ou possivelmente ele estava em Antioquia no início da terceira viagem missionária. Tá? Aí, se ele estiver em Antioquia nessa segunda hipótese, então aí ela é a terceira carta escrita que ele escreve para uma igreja. Então aí fica a seu critério ir mais a fundo nessas hipóteses, tá bom? Então eu estou só abrindo aqui um parênteses para que você possa então ser um explorador e procurar. Então já estou deixando aqui um bem mais fácil para você entender. Então vamos lá, meus queridos. Vamos lá, meus irmãos, você que está acompanhando aí. Vamos voltar aqui para a nossa lousa. Vamos voltar para a nossa lousa. Então, o que acontece? Voltando aqui agora, nós vamos continuar falando sobre a carta aos Gálatas. Meus irmãos, deixa eu aumentar um pouquinho essa lousa, eu gosto de ver um pouco maior. Não sei como é que você está vendo aí, mas eu acho que maior vai ficar melhor, né? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aí, assim fica melhor para você ver. Então, meus amados irmãos, a Galácia, que é ali a região onde estavam os irmãos, os Gálatas, ela é uma região que ela é derivada do gaulês. Galácia, derivada do gaulês. Originários de Gália, tá? E no caso hoje é a França. Então, quando nós falamos da Galácia, os Gálatas hoje seria ali a França, tá? Que é aquele pessoal ali. Ela foi conquistada pelos romanos no ano 25 a.C. E mesmo os romanos, conquistando a Galácia, eles mantiveram o mesmo nome, porque tem algumas cidades que os romanos mudaram os nomes, mas Galácia permanece o mesmo nome. Isso aí é só para nível didático de conhecimento, para que você entenda, quando nós falamos irmãos aos Gálatas, estamos nos referindo a esses irmãos que estavam ali na Galácia. Não é Galáxia não, Galácia. Bom, haviam judeus em todo o território romano. Então,
os judeus estavam espalhados por todo o território romano. O território romano ali era muito grande, ele abrangia quase toda a Europa, era dominado pelos romanos. Chamamos de um mundo antigo ali, né? Então, César, quando ele fez a sua empreitada estratégica, ele conquistou muitas cidades. Roma foi o primeiro império a construir pavimentações. Quando a gente fala de estradas pavimentadas, foi Roma, através de César, que fez, eu ia falar Alexandre, através de César, que fez a pavimentação e trouxe a pavimentação, e a partir de Roma ele fez um link com quase todas as cidades, né? Então, o Império Romano realmente era muito grande, é uma conquista muito grande. Nós vamos ver muito isso quando nós fizermos geografia bíblica, né? No nosso curso médio, nós vamos fazer geografia bíblica. Então, havia muitos judeus. Então, haviam os judeus e também haviam os gentios. Os gentios eram todos aqueles de todas as nações que não eram judeus. Então estava dividido assim. De um lado, os judeus estavam espalhados para todo lugar, mas também havia os gentios que também estavam espalhados pelo mundo inteiro. Então, os judeus haviam sido espalhados. Mas haviam aí os judeus convertidos, né? Os que aderiram ao cristianismo, que ouviram a mensagem da salvação. E agora eles não estavam seguindo os trâmites do judaísmo, mas agora estavam partindo para o cristianismo, aceitando a Jesus como Salvador, e aí então se tornando cristãos também. São os judeus aí cristãos. Então nós tínhamos esses dois tipos, né, de pessoas aí que nós encontramos, que são os judeus e os gentios. Os gentios englobam todos de todas as nações. Então nós temos aí a igreja dos Gálatas, onde o cristianismo estava recebendo os gentios convertidos, pessoas de todas as nações, estavam se convertendo ao Senhor pela mensagem de Paulo e estavam então fazendo parte do cristianismo, fazendo parte do corpo de Cristo em Gálatas, né, que são os irmãos aí aos Gálatas. Então estava lá fazendo parte, mas também haviam os judeus que estavam se convertendo e também faziam parte da igreja que estava na Galácia. Os Gálatas, o cristianismo, o corpo de Cristo ali, estava sendo formado por essas pessoas que estavam aí aceitando ao Senhor Jesus naquela localidade. Só que aí, meus irmãos, apareceram uns personagens, né? Uns judeus que são chamados de judaizantes. Tá? Eles eram chamados de judaizantes. O que eram aí os judaizantes? Olha, os judaizantes eram aqueles judeus que ensinavam que para se ter a salvação, era necessário, então, que os gentios adotassem as leis e costumes judaicos. Então, os judaizantes é o seguinte, você se converteu, agora você tem que aceitar as leis judaicas para poder você ser salvo. Se você não cumprir com as leis judaicas, com as leis mosaicas, os cerimoniais, você não será salvo, né? Especialmente as leis que eram prescritas aí dentro da lei de Moisés. Então tinha que obedecer. Então os judaizantes, eles também adentravam, né? Adentravam junto aos irmãos do cristianismo e eles traziam os pergaminhos, eles traziam a Tanar, eles traziam os escritos bíblicos que agora já tinham sido transliterados para o grego e eles tinham acesso. Então, eles falavam acerca da lei de Moisés com tanta propriedade que os irmãos gentios, aqui, ó, os gentios, estavam encontrando uma certa dificuldade e muitos estavam aderindo ao judaísmo. Aí ficava aquela complicação, mas nós seguimos a Cristo, o que Cristo diz, seguimos o que Moisés diz, judaísmo de um lado, Cristo do outro. E isso começou a trazer alguns problemas aqui na igreja aos Gálatas, na igreja da Galácia,
né, do cristianismo, e Paulo começou a ter alguns problemas nesse sentido. Então, esses judaizantes, eles queriam impor a lei mosaica, tá? Eles queriam impor a lei mosaica aos cristãos que estavam se convertendo, né? E eles impunham sobre os cristãos gentios. Então, os judaizantes chegavam aí na igreja, parece até que esses homens perseguiam Paulo, onde Paulo ia, e almas se convertiam ao Senhor, daqui a pouco chegavam os judaizantes atrás para tentar dizer para eles que eles tinham que se tornar aí e tinham que seguir a lei mosaica, os preceitos judaicos. Então, não era cristianismo, mas era cristianismo, não era judaísmo. Então, estava tendo essa confusão e muitos estavam ficando muito confusos com essa história toda. Então, eles diziam, olha aí, a salvação, existem 2 pontos primordiais para se ter a salvação. Primeiro, circuncisão. Então, os judaizantes diziam, olha, vocês têm que fazer a circuncisão. Se vocês não se circuncidar, não terão a salvação. Para ser salvo, tem que fazer a circuncisão. Segundo ponto, obediência total à lei mosaica. Os cerimoniais têm que obedecer essas leis, senão não terá. Então, os judaizantes diziam que a salvação estava vinculada a esses 2 pontos principais do judaísmo. E aí os gentios, eles ficavam, mas poxa, mas nós não somos judeus, nós somos gentios. Eu não sou descendente judaico. Aí eles diziam, não, mas vocês vão ser prosélitos. Só o judaísmo tem a salvação. Então, mesmo os judaizantes e mesmo alguns judeus que estavam se convertendo, estavam ficando confusos. Até alguns judeus que estavam servindo a Jesus estavam ficando muito confusos sobre essas questões. Então, essa é a igreja que estava em Gálatas, que Paulo está tentando trazer uma orientação espiritual para essa confusão que está acontecendo lá. Tá? Olha aí o nosso irmão Patrick Anderson. Penso demais, Deus abençoe. Amém, irmão Patrick, Deus abençoe. Então, irmãos, estava vendo essa confusão, né? Aí o que então acontece? O que acontece? Então, Paulo, devido aos acontecimentos, Paulo então escreve aos irmãos que estão em Gálatas. Então, Paulo passou a primeira viagem missionária. Olha só, Paulo ganha as almas para Jesus. E aí chega esses camaradas lá para tentar judaizar os crentes, né? Para tentar judaizá-los dentro do judaísmo. Dizendo que, olha, vocês têm que, para ter a salvação, vocês têm que adotar as leis e os costumes judaicos. Isso é judaizar. Vocês têm que aceitar as leis e os costumes judaicos. Até hoje, irmãos, a salvação está virando isso aí. Tem crente hoje achando que ele tem que aceitar os costumes judaicos para ter a salvação. E será que Paulo vai ter que levantar do túmulo e escrever-nos novamente? Cristo fez o sacrifício por nós ou não fez? Ou nós temos que realmente cumprir, aceitar os costumes, as liturgias e até mesmo as leis do judaísmo? Temos que nos tornar prosélitos para ter a salvação? Olha aí, é o que estava acontecendo em Gálatas. Então, quando nós passamos a entender o que está acontecendo, fica mais fácil para entendermos o porquê que Paulo escreve, né? Então, vamos lá. Paulo, então, está com esse problema lá na igreja. Os judaizantes estão falando aqui aos irmãos aqui de Gálatas. Olha a igreja de Gálatas, olha quantos irmãos lá estão se convertendo. Deus está salvando escravos, servos, senhores, pobres, ricos, mulheres da vida, homens, ladrões, homicidas, gentílicos de todas as nações. Deus está fazendo uma incisão na alma e vidas estão se entregando para Cristo. Mas aí chega os judaizantes,
com pergaminhos. Às vezes, quando chega aí, diante de você aí, um teólogo e traz para você um livro, olha aqui, meu irmão, olha aqui o livro, tá aqui, ô, meu irmão, então é difícil. Como é que você vai se sair com uma pessoa que tem um estudo espetacular? Eu admiro muito quem guarda todo esse conteúdo na sua mente humana, traz um livro, puxa de lá, puxa de cá, e tem que aceitar isso, costume, mas não é isso aí, não é leis e costumes judaicos. Cristo não é uma nova história, não é um novo acontecimento. Cristo não é um novo e vivo caminho, ou eu tenho que entrar pelo caminho que tinha desde os primórdios. É um novo caminho ou não é um novo caminho? Então isso gera dúvidas, isto gera questões, e isso gerou o primeiro concílio em Jerusalém entre os apóstolos. Paulo foi para cima, meu irmão. É só ler Atos capítulo 15 que você vai ver Paulo indo para cima. Então, temos aí a igreja que estava sofrendo, né? E aí Paulo, ele escreve. Então, Paulo vai escrever a sua epístola, a sua carta de orientação aos irmãos em Gálatas. Não vos deixem ser levado pelo vento de qualquer vento de doutrina, não. Esses judaizantes, eles queriam desmerecer o apostolado de Paulo, tá? Eles desmereciam Paulo, até como hoje existem muitos que querem desmerecer o caráter de Paulo. Agora eu desafio ganhar alma que nem Paulo ganhou, meu irmão. Quero ver ganhar alma que nem Paulo ganhou, para desmerecer um homem desse. Naquela época, não tinha meios de comunicação, não. O homem ele abriu uma incisão na Europa pregando o evangelho. Olha, vamos aqui. Primeiro, Paulo escreve, circuncisão da lei. Olha aí, circuncisão. Lei nada tem a ver com a graça. Aí Paulo vai falar na sua carta sobre esse ponto. Circuncisão e lei não tem nada a ver com a graça. Se eu tenho que me circuncidar para ter a salvação, se eu tenho que obedecer para ter a salvação, aonde que entra a graça? Graça é graça, meu irmão. Graça é graça. Então, circuncisão e lei não tem nada a ver com a graça. A graça é de Cristo. A graça é do Salvador, está estendida a todos. Então, ele escreve, nessa sua carta, tem um teor, onde ele vai tratar sobre isso. Circuncisão e lei. Nada tem a ver com a graça. Outro ponto que ele cita na sua carta, olha aí, o recebimento do Espírito Santo e a nova vida espiritual também não tem nada a ver com circuncisão e lei. Salvação só pela lei, eles diziam. Não, salvação é pela lei. Olha a complicação, olha a confusão, meu irmão. Paulo está ganhando almas, Paulo está evangelizando, está pregando Cristo crucificado, e aí vem os judaizantes e querem crucificar Cristo de novo. Tem que fazer a circuncisão, tem que obedecer os ritos judaicos, a tradição judaica, e começou a virar um bololô. Aí eles diziam, a salvação é pela lei. Aí tem a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Então, os judaizantes, olha, tem que obedecer isso aí tudo. E Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo, olha, o evangelho, ele é incompleto. É isso que o judaizante está dizendo. Ó. Quando eles falam que a salvação é pela lei, tem que obedecer a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, eles estão dizendo, o judaizante está dizendo, o evangelho é incompleto. E queriam minar a autoridade de Paulo. Então, esse era o trabalho dos judaizantes. Eles vinham com os pergaminhos, vinham com a Torá, e aí diziam, não, é por aqui, ó, esta é a palavra. Eles não entendem que um novo evangelho está rasgando corações e trazendo salvação para aqueles que não teriam salvação.
Isso é coisa de deixar a gente até um pouco assim, um pouco nervoso com a situação, né? Porque acho que a gente tem que engolir goela abaixo. A única coisa que eu tenho que aceitar dentro de mim, meu irmão, é a pessoa de Cristo na pessoa do Espírito Santo. É isso que eu tenho que aceitar dentro de mim. A mudança, a transformação, a conversão, o novo nascimento, é isso que eu tenho que aceitar em mim. Tradição judaica, não. Isso não tem nada a ver conosco. Paulo está dizendo isso, não, isso aí não tem nada a ver. E você vai colocar um jugo desse nesse pessoal? Não, não tem nada a ver. Então eles estão dizendo, o evangelho é incompleto. Tudo que Cristo fez está incompleto. Então a salvação é pela lei moral, pela lei civil e pela lei cerimonial. Aí Paulo vai dizer o seguinte, a respeito, a lei moral de Deus está no que Cristo ensinou, é o respeito ao tratamento com o próximo, que é o vínculo que vincula o amor. Aí Paulo vai escrever em Gálatas 5:4, ele faz menção do amor. O amor é um vínculo, o amor é a lei moral de Deus manifestada. Porque quem ama tem obediência moral, tem respeito moral. Então ele está trazendo que a lei moral de Deus está no amor. É isso que Paulo está querendo dizer. Se os gentios, vocês que estão abrindo o coração para Cristo, se vocês viverem o ágape de Deus, o amor de Deus, a lei moral será coisa natural. Porque se você amar o próximo como a você mesmo, você obedecerá às leis morais de Deus. Não haverá desrespeito às leis morais. Você desrespeita a lei moral porque você não ama. E o chicote estrala. Sobre a lei civil, aí Paulo então vai falar para Israel. A lei civil é para Israel. Não se aplica aos gentios a lei civil de Israel. As leis cívicas para a nação, dentro dos seus costumes, não se aplica a outras nações e outros costumes. Aí Paulo vai tratar sobre isso. Não vos deixe levar. Olha aí, a igreja deve obedecer às autoridades humanas, quando essa não fere os padrões de Deus. Então, a lei civil que foi dada aos judeus, para os cristãos, é obedecer às autoridades. E Paulo vai tratar nesta carta, aqui aos Gálatas. Olha aqui, capítulo 3, fé ou cumprimento de lei. No capítulo 3 ele vai falar tudo isso aí, ó. Filhos de Deus. No capítulo 4 aos Gálatas, o evangelho isenta-nos da lei. Mas tem que entender qual é essa lei que ele está falando aqui. Tá? Então ele vai dizer que tem que obedecer às autoridades. Tem que agir desta forma. Olha aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui para você. Ó. Cerimonial. Aí Paulo vai dizer, abolido por Cristo na cruz. A igreja não realiza os rituais para expiação do pecado. Então, o que Cristo aí aboliu, que não se faz mais, é sacrifício de animais para expiação do pecado, aquele cerimonial judaico, que foi determinado ao povo que estava lá no deserto. Mas tem pessoas que ignoram tudo isso. Não, se não cumprir isso, então quero ver se ele não pode cumprir aquilo. Se não faz isso, não pode fazer. Irmão, isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino. Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. O amor é a base de tudo, porque tudo passará. O amor vai prevalecer. O amor prevalece. Porque o amor vem de Deus. E vai estar com Deus, e vai sempre estar conosco. O Espírito Santo foi nos dado, vai estar conosco até a consumação dos séculos, para sempre. Estará convosco para sempre. Então, tem coisa que é ficar enrumando desculpa. Ah, mas isso aqui, não, mas se não cumprir isso aqui, você também não pode cumprir ali. Se não, ficar pondo limites. Ficar pondo limites. E Paulo sofreu com isso. Porque os irmãos estavam se convertendo, eram ainda meninos na fé, tá?
eram ainda meninos na fé, estavam se convertendo recentemente, e aí tem esse problema todo. E Paulo vai combater esses pontos que os judaizantes queriam implantar. Circuncisão, a lei mosaica, abordando lei moral, lei civil, lei cerimonial, que são as 3 etapas da lei mosaica que abrange tudo. A lei moral de Deus, a lei civil e a lei cerimonial. Então Paulo vai dar falar sobre isso na sua carta. Olha aí. Aí ele vai dizer, olha, Paulo, nós vemos que Paulo ele luta, ele briga, que aos gentios fica decidido apenas 4 observâncias, que foi resolvido lá no concílio de Jerusalém, realizado e concordado pelos apóstolos. Atos 15, 19. Atos 15, 19. Por quê? Porque na primeira viagem missionária de Paulo, ele teve esse problema. Os judaizantes começaram a ir lá, e Paulo foi parar em Jerusalém. Fez uma reunião de diretoria, chamou os apóstolos. Eles tiravam a autoridade de Paulo. Poxa, ganhar alma ninguém quer, mas depois que a alma aceita Jesus, aí é fácil chegar para doutrinar, né, meu irmão? Tem que ganhar alma quando a alma está lá, a ovelha está lá nos arames, no meio do deserto, vai buscar. Então, isso surtiu um problema entre o cristianismo e o judaísmo, e alguns judeus, alguns judaizantes, que queriam judaizar os cristãos, ok? E aí lá no capítulo 15, Paulo vai tratar, ele vai para a reunião, Pedro se levanta para defender Paulo, Paulo fala do que está acontecendo, alguns irmãos lá se levantam, alguns apóstolos se levantam a favor de Paulo. E aí na reunião eles chegam a uma conclusão, que os gentios devem observar 4 pontos. Vamos ver esses pontos? Vamos ver esses pontos? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ó, vou colocar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu puxar aqui. Atos, eu vou puxar aqui para você. Abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 15. Ó, Atos, no capítulo 15. Atos 15 e o versículo 19. Deixa eu colocar aqui para você. Olha aí. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles. Marca aí a sua Bíblia aí. Marca aí. Ó, eu vou até ver aqui na minha Bíblia para ver direitinho aqui, ó. Ó. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Maravilhoso. Ó. Não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converte a Deus. Não se deve perturbar, meu irmão. Deixa eles. Paulo está dizendo, deixa eles. Tá? Não se deve perturbar. Tá? Olha aí. Olha aí. Tiago defende Paulo. Olha aí, no versículo 13. Ó, Tiago defende Paulo no versículo 13. Vou colocar aqui. Ó. E havendo eles calado, respondeu Tiago, dizendo: irmãos, ouvi-me. Tiago se levanta para defender. Olha aí. Versículo 14. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Deus visitou os gentios para tirar deles um povo para o seu nome. Deus fez isso. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Olha aí. Então, nós vemos aqui que Tiago se levanta a favor de Paulo, dos gentios.
tá? Pedro também. Olha aqui, versículo 7. Deixa eu voltar aqui no início. Versículo 7, olha aí. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Purificando seus corações pela fé. E agora, pois, por que tentais a Deus? Oh, presta atenção nisso aí. Olha o que Pedro está dizendo. E agora, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Olha aí, Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Tá vendo? Então vai de encontro. Aí lá no capítulo, no versículo 19, deixa eu adiantar aqui para você ver, para nós não ler tudo, senão... Por isso, julgo não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Não perturbe eles. Ó, olha o que ele vai dizer, versículo 20. Olha o versículo 20. Mas escrever-lhes, pega aí, nós não vamos perturbar os gentios com nossas tradições judaicas, nem nossos costumes. Não vamos perturbá-los. Deus está fazendo a obra, é o que eles estão decidindo. Os apóstolos, a igreja que Cristo levantou, e você é mais do que eles. E aí Pedro, Paulo, os apóstolos, eles estão entrando em acordo, estão dizendo: não perturbe os gentios com essas questões, mas escreve-lhes que se abstenham. Aí 4 coisas foram então colocadas para que os gentios, para que eu e você tenha que cumprir. Quais são os 4 pontos? Olha aí. Abster de contaminações com os ídolos. Primeiro, não se contaminar com os ídolos. Aí, versículo 20. Segundo, se abster da fornicação. Ali a palavra no original é porneia. Seria prostituições. Prostituição, fornicação, tudo que envolve atos sexuais. Não pode cometer esses pecados. Tem que se abster. Tem que honrar o nome de Cristo. Tem que honrar a conversão. Então vamos colocar esses pontos para que os gentios venham a seguir. Se abster das contaminações de ídolos, que eles não tenham ídolos. Que não... aí no original é fazer estatuetas, fazer ídolos, essas coisas. E a fornicação, que é porneia. Do que é sufocado. Carne sufocada. Carne de animal morto por estrangulamento. E do sangue, 4 pontos. Não se contaminar com ídolo, não se contaminar com a prostituição, não se contaminar com carne estrangulada e nem se contaminar com sangue, porque o sangue é vida e não pode comer sangue. Ó, só isso. Só isso. Olha aí. Versículo 20. Agora, olha o 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem dado tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, os presbíteros, os mais idôneos,
os homens que tinham testemunho, não é qualquer comedor de feijão não, meu irmão. Eram homens sinceros, retos com Deus. Pareceu bem para eles isso, fazer isso com os gentios. Olha aí. Agora hoje parece que tem judaizante que quer colocar uma carga na gente. Ô, meu irmão, a igreja está resolvida. Olha aí, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, anciãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Está escrevendo o que é para falar. Porquanto ouvimos que alguns, olha o que diz a carta aprovada pelos apóstolos. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, transformaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. Irmão, não é eu que estou falando, irmão. É a palavra de Deus, é os apóstolos que chegaram a um acordo, que determinaram, que escreveram, que registraram. Lucas escreveu sobre isso, meu amado. E olha o que Paulo estava enfrentando com os irmãos em Gálatas. Estavam lá de novo, trazendo problema para ele, para os irmãos. Cuidado, meu irmão, cuidado. Olha aí. Transformar as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento, não lhes tendo nós lhes dado este mandamento. Aí, pareceu bem, reunidos concordemente, ou seja, eles se concordaram, eleger alguns homens e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então eles elegeram alguns irmãos para estarem indo com Paulo e Barnabé, porque senão era capaz deles falar que era invenção de Paulo. É invenção de Paulo. Então eles mandaram, vai junto, vai com eles, explica para eles aí, ó. Meu Deus, irmão, isso é coisa... Vou dizer para você, viu? Cuidado com esse judaizante. Cuidado com esses judaizantes. Respeite a fé. Assim como nós respeitamos as denominações, a fé daqueles que creem, respeitamos o judaísmo, os judeus, respeitem a nós. Respeitem os cristãos. Que é isso, meu irmão? Se não tivesse na Bíblia eu ia ficar quieto, mas está escrito aqui. Paulo teve esse problema. Então, olha aí. E aí tem no versículo 28, que eles decidiram isso, e no versículo 28 diz o seguinte, olha. Pareceu bem ao Espírito Santo que ele... Meu Deus, isso aqui é muito forte. Eu vou ter que mostrar para você. Isso aqui eu vou mostrar para você. Olha, marca aí, meu irmão, anota na sua Bíblia aí. Eu vou mostrar isso para você. Olha aqui. Olha aí, 26. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Olha o 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos que estão mandando esta carta em mãos para ser lida nas igrejas, né, nas eclesias que Paulo tinha ganhado, as almas que tinham se convertido, para acabar com essa divisão, cristianismo, judaísmo, circuncisão, não circuncisão, só tem a salvação se obedecer isso aqui, não tem salvação. Acaba com isso, meu irmão. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum que não seja estas coisas necessárias. Não vamos colocar sobre os ombros deste povo gentílico encargo algum.
a não ser estas coisas necessárias. Qual é as coisas necessárias? Qual é as coisas necessárias? Os quatro pontos. Os 4 pontos. Aí, ó, versículo 29. Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, né, da idolatria, se separar da idolatria, da carne, né, da idolatria, do sangue, ó, tá dizendo aí, novamente repetindo as mesmas coisas que decidiram lá atrás, do sangue, da carne do animal morto estrangulado e também de comer sangue, ó, e da fornicação, que é a prostituição, que é a porneia, das quais bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Estão abençoados se guardar essas 4 coisas. Estão abençoados. Os apóstolos estão falando isso para os cristãos. Estão abençoados. Não tem circuncisão, não tem lei mosaica, não tem sacrifício para expiação do pecado. Guarde isso aí, serão bem abençoados. Vai bem. Tá vendo aí, meu irmão? Anotou aí? Anota isso aí. Anota isso aí. Ok? Vamos prosseguir aqui. Olha aí. Tá? E aí, então, Paulo escreve aos Gálatas, tá? E aqui aos Gálatas, olha aqui, no capítulo, deixa eu voltar aqui. Aí no livro da carta aos Gálatas, nessa carta que ele está escrevendo aos irmãos, aos Gálatas que estão enfrentando esses problemas lá, aí Paulo vai falar, aí ó, aí aqui eu vou te dar só um resumo, porque se nós for falar de tudo isso aqui, irmão, eu vou ter que gravar mais 2 aulas, ó. Aí ele fala da inconstância dos Gálatas no capítulo 1, ele dá uma saudação, que eles estão inconstantes, porque eles estão passando daquilo que aprenderam para outra coisa, não é bom, né? Olha aí. Ó, aqui no capítulo 3, ele vai falar da fé e o cumprimento da lei. No capítulo 4, ele fala do evangelho, vai frisar o evangelho, e ele conta até uma parábola, né? Ele vai fazer uma comparação no capítulo 4, versículo 21, onde ele fala de Sara e Agar. Ele vai falar da primeira aliança, aliança no Monte Sinai, e vai falar também de Jerusalém, que é livre, que é a mãe de todos nós. Ele vai fazer uma comparação de Sara e Agar, a escrava e a livre. E ele vai colocar o filho da escrava, que a escraviza, como a lei, e vai colocar a livre ali como o fator da graça, o fator da promessa. Então ele vai fazer aqui, é muito bonito, isso aqui não dá tempo, mas ele fala sobre isso, leia com calma, explore essa carta aos Gálatas, explore, leia ela é tão pequena, dá para você ler umas 3, 4 vezes, vagarosamente, e você vai ver muita coisa aqui. No capítulo 5 ele vai falar sobre a vida pelo Espírito, você ser guiado pelo Espírito Santo, aí ele fala das obras da carne, tá? E aí ele vai falar sobre o fruto, o amor, que vai produzir tudo isso. Então, a lei moral de Deus, ela está simplificada no amor. Então, você produzindo o fruto do amor, você vai cumprir a lei moral de Deus. Obedecendo às autoridades que foram constituídas, você vai estar obedecendo a lei cívica de Deus. Você vai fazer parte de uma sociedade e vai estar obedecendo a lei. Agora, quando esta lei vai contra a Cristo, contra a palavra de Deus, contra os princípios, aí você tem que entender o que é princípio. Contra o princípio de Deus, aí não é movido de obediência, tá? Então você vai encontrar isso na carta aos Gálatas e nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre a carta aos Efésios. Então não perca a próxima aula. Nós vamos tentar gravar aí o mais rápido possível essas aulas aí do básico, para nós já irmos para a próxima matéria, que é a matéria 19, onde nós vamos ver aí as epístolas gerais e Hebreus. Eu vou tentar estar resumindo, mas eu quero que você leia as cartas. Não é só assistir a aula, a gente dando uma explicação. Porque mesmo que eu queira, irmãos, eu não consigo falar tudo. Não dá para falarmos tudo. Nós estamos no nível básico, eu só estou te dando aqui as bases para que você possa crescer no Senhor.
Eu quero que você seja um explorador da palavra de Deus, que você aguce a sua mente, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva aí no nosso canal, se você não é inscrito, que você possa... Olha aí meu filho aí, Denis. Deus abençoe meu filho. Um abraço. Tá aí em Guarulhos, que Deus abençoe, viu? Saudades de você, filhão. Separar um dia para nós estarmos juntos aí. Deus abençoe. Então, meus irmãos, cresça na palavra de Deus, estude, leia, mas leia com atenção, com o coração aberto, tente entender o que está acontecendo. Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele ensina muita coisa. Muita coisa. Só leia devagarinho, coração aberto, que você vai entender. Fique na paz do Senhor e Deus abençoe a sua vida sempre. Aí, meu filho, amém. Ele tá ligado. Um abraço, filhão. Fique na paz do Senhor, meus irmãos. Até a próxima. Deus abençoe a todos. A paz. Até amanhã.